Mas em contrapartida, eu de repente veio aqui no canal... Bem, mas assim, mas vamos supor que não fosse esse o caso. Certo, vamos lá. Acho que esse é o ponto que você quer chegar. Gente, não há o que fazer. Né? Ninguém pode botar o Papa para fora, só um concílio ecumênico poderá se reunir, reerguer o Papa, tá? Verificar se ele é um herege pertinaz Entendi. E segundo João de São Tomás, né, assim, o João de São Tomás, ele acreditava, como o cardeal Caetano, que a igreja tem um poder não sobre o Papa, mas sobre o que une a pessoa ao pontificado. Né? Então, assim como a igreja tem o poder de dispor alguém para o pontificado, quer dizer, ela que diz que a pessoa é eleita, né? Foi eleito tal, né? A Cristo vai conferir autoridade, certo? Então, eles dizem que a igreja também teria um poder para indispor também. Que o poder da igreja é um poder ministerial, sobre o vínculo que une a pessoa ao papado, e não sobre o composto, não sobre o papa. O grande cardeal da igreja, o cardeal Janot, era adepto dessa posição, né, em detrimento da posição de São Alberto Bellarmino. Né? Temos um outro santo e doutor da igreja, Santo Afonso Maria de Ligório, que, assim como São Alberto Bellarmino, ele também acreditava que é impossível um papa ser herege. Mas, caso isso seja possível, ele era adepto da opinião de Caetano, João de São Tomás. Né? Então, por que a opinião de São Alberto Bellarmino é mais bonita do que a de Santo Afonso Maria de Ligório? Ambos são doutores e santos sobre uma questão que está aberta. Né? Então, então as pessoas vão tomando posições dentro da igreja como se a coisa fosse dogma, como se a coisa fosse verdade absoluta. E não é, meus caros. Não é. Olha só, quarta série, você não tem autoridade nenhuma, tá? Para definir que o Papa perdeu o pontificado, certo? Põe isso na sua cabecinha, aprenda, tá bom? Né? Então, nós temos o Papa que nós merecemos, né? E temos que rezar. Este é o caso. Tá? Este é o caso. Até que a igreja defina, como aconteceu no passado. Né? Então, quando eu comecei a estudar esse termo, o que eu achei mais interessante é porque a igreja já tomou atitudes assim. Quando um papa era suspeito de heresia, a igreja foi lá chamar o cara, vamos conversar aqui. Reuniam-se os bispos e tal, e redarguiu o papa. Então, quer dizer, não é possível que essa prática da igreja era uma maluquice. Sim. Não é possível. Né? Que um concílio ecumênico, que é algo de direito divino, tá? A igreja não precisa de uma lei eclesiástica para se reunir, tá? A reunião, a congregação de concílio ecumênico é algo de direito divino, que é de tradição apostólica, tá certo? É por isso que é o concílio, segundo a quarta opinião do cardeal Caetano e de João São Tomás, o concílio que tem que fazer isso, tá certo? Né? E assim, e a forma como os quarta série aí entende São Alberto Bellarmino não tem cabimento, porque o primeiro é o seguinte, você tem que o herege, ele pode se arrepender. Né? São Paulo, quando fala lá a Tito, né, 3:10, né, você admoesta o herege 2 vezes, na terceira, tchau, né? Que é o que o direito canônico faz, né, como eu mostrei aqui, né? A igreja avisa uma vez, né? O cara avisa outra vez, dá 6 meses, o cara nada, aí tchau, né? Tchau para você, né? Catapulta nele, não é isso? Eu mostrei aqui e eu trouxe comentários de 2 canonistas falando sobre isso. Né? Então, o problema do ipso fato quarta série aí do pessoal aí é porque não leva em consideração que o Papa não foi redarguido nenhuma vez, como exige, né? Pelo menos um processo moral, né? Da coisa, ó. Padre, ele pode se arrepender, o herege pode se arrepender, pode voltar atrás, né? Por isso que
eu vou concordar redondamente, né, 100% com o cardeal Janot, que vai dizer assim, olha, é por isso que a explicação do cardeal Caetano João São Tomás, para mim, é mais penetrante. O grande cardeal Janot da igreja tinha essa opinião, né? Santo Afonso Maria de Ligório, como eu disse, a primeira opinião dele era que o Papa jamais cairia em heresia, mas, se isso fosse possível, ele seria mais simpático àqueles que diziam que a igreja poderia depor, né? E outra questão é uma questão natural também, né? Numa sociedade, a igreja é uma sociedade, né? Mas vamos pegar a sociedade civil. Quando um chefe está prejudicando a sociedade, está sendo um estorvo, certo. aquela sociedade não pode tirá-lo do comando? Sim. Pode. Todas as sociedades têm algum processo de impeachment, vamos dizer assim. E São Roberto Bellarmino também disse, né, que a igreja tem o direito de afastar do meio de si um papa que age como lobo. Ué, mas se ele perdeu o cargo ipso facto, a igreja precisa afastar por causa de quê? O pessoal não sabe ler, o pessoal não entende as coisas, não sabe juntar o Lé com o Cré, não conhece as obras de São Roberto Bellarmino, né? Ou não sabem ler, porque não é possível, tá? Não é possível essa interpretação quarta série aí, tá? Que o pessoal faz aí. Perdi o fio da meada aqui, porque eu estava falando sobre isso. Nós estávamos comentando sobre essa questão do julgamento, né, no caso conciliar, né, caso aconteça, as questões de São Roberto Bellarmino, quanto... sim, lembrei, peguei o fio. Estava falando da sociedade natural que pode, né? Isso. Então, a sociedade sobrenatural supõe a natural, certo? A graça supõe a natureza. Certo. Então, se isso é possível numa sociedade natural, na sociedade natural também, sobrenatural também. Né? É uma coisa lógica até. A igreja tem os recursos. Então, a igreja sendo uma sociedade perfeita, isto é, uma sociedade, eu sempre bato nessa tecla da sociedade perfeita, né? A igreja sendo uma sociedade perfeita, isto é, uma sociedade. O que é uma sociedade perfeita no caso teológico? É uma sociedade que ela não depende de outrem, de outros, né, para ter aquilo que lhe é necessário, para a sua missão, para a sua subsistência, enfim. Tá? A igreja tem todos os meios necessários. Então, se ela pode escolher um papa, ela também tem meios necessários para afastar um papa do meio de si. Claro que ela tem. Ela já tentou fazer isso antes. Não fez porque os papas se arrependeram. Não, veja bem, não sei o quê. No caso do Papa Marcelino, que é um caso muito interessante que eu citei na última live que nós tivemos juntos, só que o som estava ruim e tal, estava tudo ruim. É interessante porque, neste caso desse Papa, o Concílio de Sinesa se reúne porque ele foi acusado de oferecer, né, incenso aos ídolos, quer dizer, apostasia. Né, contra a divindade. E o Papa se arrepende, né? Ele fala, não, errei mesmo, tal, e eu vou renunciar. Mas os bispos ficam tão contritos, né? Quer dizer, eles ficam tão sensibilizados com a contrição e o arrependimento do Papa. Eles veem que, não, esse Papa está sofrendo. Ele está arrependido. Que aí eles aceitam, né, a renúncia, mas elegem ele novamente o pontificado. Né? E depois ele morre mártir, né? Então a igreja tem os dispositivos, ela já fez isso antes, né? Certo? Então, e são essas questões que eu trago
para o livro que nós temos que pensar, nós temos que observar, né? E parar de ficar desenvolvendo bobagem por aí.